Eu vou te dar a melhor dica pra você aprender inglês de uma vez por todas, mesmo se você for preguiçoso e se você não tiver tempo pra nada, assim como eu. Certeza que você já tentou aprender inglês 1000 vezes e já parou no meio, não é mesmo? E deixa eu te contar uma coisa, o problema não é você, é o método. Hoje eu vou te dar o caminho pra você, enfim, aprender inglês. Fica até o final do vídeo que você que tá iniciando, eu vou te dar um cronograma completo. Pra você que é intermediário e tem um nível mais avançado, eu vou te dar algumas dicas fora da caixa, um pouquinho inconvencionais, pra que você possa, enfim, melhorar seu inglês. Vou te falar o método que eu uso pra aprender qualquer língua e quais estruturas gramaticais que você deve começar a aprender. A maioria das pessoas que começam a estudar inglês, na realidade, estudam errado, sabe por quê? Porque elas foram ensinadas a estudar errado. E aí vocês ficam pensando que na realidade vocês não nasceram para aprender uma língua diferente, e quem aprende uma língua diferente é um gênio ou muito inteligente, mas é que a realidade é que você encara o aprendizado de uma língua de uma forma completamente errada. Eu vou te chocar agora, a sua cabeça vai fazer assim, ó. Uma pessoa aprende a dançar, uma pessoa aprende a cantar, uma pessoa aprende a andar de bicicleta, uma pessoa aprende a fazer várias coisas na vida, uma pessoa aprende a cozinhar, uma pessoa aprende a escrever, aprende a ler. Você concorda que muitas dessas coisas são hobbies, né? Essas coisas são hobbies aprendidos? Por que você encara o aprendizado de idioma como um estudo? Será que a gente não foi condicionado a pensar de tal forma por causa da escola? Porque quando você aprende a cozinhar, você não estuda pra isso, você só aprende fazendo. E por que não da mesma forma com um idioma? Eu não encaro idioma um estudo, não, meu filho. Eu encaro o idioma como um hobby, como um jogo, literalmente um quebra-cabeça. Porque quanto mais vai formando frases, quanto mais vai juntando vocabulário, é um quebra-cabeça que você vai montando e uma hora você consegue falar e o quebra-cabeça tá todo pronto e todo montado. É exatamente a mesma coisa. Começa a encarar o aprendizado de um idioma como um hobby e você vai ver como a sua relação com o aprendizado de idiomas vai mudar da água pro vinho. Entendam, tudo é relativo e tudo é sentido da forma como que você quer. Você cria a sua própria realidade. Eu vou parar de falar isso, senão vou entrar num ponto aqui que é lei da atração e não tem nada relacionado com o vídeo de hoje. Mas fica a dica, confundindo o aprendizado de inglês com estudos de escola. A matéria de inglês na escola não é feito para você aprender a falar, é feito para você passar na universidade. Aprender inglês não é tortura, é hobby. Reflete nisso aí. Dito isso, eu vou te ensinar a aprender o inglês como se fosse seu hobby, ok? Com 14 anos eu já tava fluente no inglês. Eu aprendi inglês escutando música, assistindo seriado e vendo filme. E principalmente assistindo reality show. Pra vocês com toda a certeza do mundo, eu não estudei gramática. A gramática eu adquiri todinha por escuta. Passos básicos, porém importantes. Bota seu celular. Eu vou falar isso em todos os meus vídeos de idioma. Porém, é uma dica importantíssima. Bota seu celular em inglês. Simplesmente porque tem vocabulário demais pra você aprender só de bater o olho sem precisar de estudar. A quantidade de verbos que tem no seu celular: salvar, fechar, abrir, encaminhar, enviar. Ou seja, um vocabulário a menos pra você estudar. Passo 2, importantíssimo. Já avisa seus amigos, já avisa seus familiares que você vai começar a estudar inglês e que logo mais você vai estar fluente. Deixa eles rirem da sua cara e falar que você é louco, sabe por quê? Porque isso vai te dar mais gás ainda de aprender e jogar na cara deles. Segundo, que já é bom que eles fiquem cientes que tem dia você vai parecer louco, você vai estar falando sozinho, assim, uma língua estrangeira. Sabe por quê? Porque se você ficar fazendo isso escondido no seu quarto, com medo da reação das pessoas, com medo que eles vão te julgar porque você ainda não sabe, porque você ainda é iniciante, obviamente, iniciante não sabe de nada. Se você ficar com medo deles te julgarem e ficar escondido no quarto, você já vai ficar retraído logo de cara. Você vai ficar com medo das pessoas te verem fazendo isso, e aí você vai travar logo a fala de início. Ainda mais você vai ficar procurando horas vagas, horas que não tem ninguém te vendo pra você estudar. Por quê? Porque você vai estar com medo de ser julgado e de parecer ridículo. Então, gente, já avisa logo de cara, já passa vergonha logo de cara. Isso é bom que você até acostuma quando você for falar com um estrangeiro, quando você for falar com um gringo, você já acostuma e você já não vai ter mais vergonha de falar, porque você já vai ter passado pela vergonha de parecer ridículo na frente da sua família e dos seus amigos. Então já corta logo mal pela raiz, avise e deixe ser julgado. Você que vai rir por último. E bora de técnicas. Aqui eu indico, desde o primeiro dia, sem exceção nenhuma, shadowing. Sabe como que uma criança aprende a falar? Repetindo tudo que ela escuta. Shadowing é isso. Repete tudo que você escutar na mesma hora, imitando entonação e ritmo. Aí você me pergunta, como que eu vou utilizar o shadowing sendo que eu nem sei a tradução das frases? Deixa eu te falar, no início você não precisa saber 100% do vocabulário. Se você estiver assistindo um vídeo de culinária e a pessoa pegar uma cebola e falar assim, onion, você não vai saber, obviamente, a tradução de onion, mas você vai ver que ela tá com uma cebola na mão, então
seu cérebro vai associar a imagem de uma cebola à palavra onion. E aí, consequentemente, quando você escutar novamente, você já vai saber e você já vai entender e seu cérebro já vai ter gravado. É simples, funciona assim. A ideia do shadowing é que você pegue a entonação, o ritmo, o sotaque e naturalmente você vai adicionando essas estruturas na sua fala. E o fato de você estar imitando, o fato de você estar mexendo a sua boca, faz o seu cérebro gravar os movimentos. E como fazer o shadowing? Tá, gente, se você é iniciante, eu indico fortemente que vocês assistam vídeos curtos e assistam pelo menos 3 vezes. E na terceira vez que você comece, enfim, repetir tudo que a pessoa tá falando. No YouTube, muitas das vezes, tem a legenda e até mesmo a legenda gerada automática nesses vídeos. Então, primeiramente, você vai escutar. Segundamente, você vai ativar a legenda automática e você vai ler ao mesmo tempo que você escuta. E na terceira vez, você já pode começar a repetir. Mesmo que errado, não tem problema. Repita quantas vezes for necessário. Se você é intermediário, faça isso com Netflix. Comece por séries mais simples, por exemplo, eu indico muito que vocês assistam Friends. A linguagem de Friends, os professores sérios indicam que você aprenda assistindo Friends, porque a linguagem é muito simples. E é uma linguagem relacionada com a vida deles do dia a dia que acontece. Procure séries que mostrem o dia a dia dos personagens, porque você vai aprender vocabulário útil relacionado com a sua própria vida, entendeu? E além disso, eu indico que vocês assistam também reality shows, reality show de namoro, reality show Keeping Up with the Kardashian. Gente, eu falo pra vocês, eu aprendi inglês escutando música, cantando e assistindo seriado. Só que a minha pós-graduação no inglês foi no Keeping Up with the Kardashian. Eu assistia Keeping Up with the Kardashian, além de que eu achava engraçadíssimo, eu adorava elas, eu amava a forma como elas falavam. E é um inglês americano, né? O inglês americano, consequentemente, ele é mais fácil pra você aprender. O sotaque do inglês americano é mais fácil de replicar. E Keeping Up with the Kardashian, gente, tem uma quantidade de gíria que elas falam que é incrível. Então, assim, eu indico muito que você que esteja no nível intermediário, assista reality show. No Netflix tem uma quantidade, gente, aquele Casamento às Cegas é um prato cheio. Eu, por exemplo, pra mim melhorar meu francês, eu comecei a assistir um que chama Ultimato. E ele é um reality show. E a quantidade de briga, de palavras, assim, de relacionamento usado no dia a dia mesmo que tem, é, assim, exorbitante, e isso você vai aprendendo de tanto assistir, e além do mais é super engraçado e divertido. Então, assim, você não precisa de passar horas e horas pegando um livro e tentando entender a gramática. Vai assistir reality show que vocês vão sair de lá pós-graduados no inglês. Segunda técnica, pode parecer boba, mas é muito eficiente: falar. Tem que falar desde o primeiro dia que você começa a aprender a língua. Fale com você mesma, fale em voz alta, desde o primeiro dia que você aprende uma palavra nova, nem que se for The Book is on the Table, começa a falar, pega um livro e bota na mesa assim e fala The Book is on the Table, associe a imagem ao que você tá falando. E você vai me falar assim: eu não tenho ninguém pra praticar comigo. Hello! Hoje em dia, redes sociais, meu Deus, a coisa mais fácil que existe é você baixar aplicativos e falar com gente estrangeira. Te falo alguns: Hello Talk, Tandem, ChatGPT. E aí, se vocês me falarem assim, esse tipo de aplicativo, HelloTalk, Tandem, é tóxico, as pessoas lá não querem ensinar, não querem aprender línguas. Tem quem queira. Tem quem queira. Não são todas as pessoas, tem gente que realmente não tem paciência, que começa a falar com você e logo depois para de falar. Mas você não precisa de fazer amizade, gente. Conversa com uma pessoa um dia, depois você conversa com outra pessoa um dia. É só para você exercitar. E nesses aplicativos tem sempre a função de você mandar recado de áudio. Mande sem medo, você entendeu? Mesmo se a pessoa não entender, não tem problema depois. Se você não sabe uma palavra, você vai lá no Google Tradutor, você pesquisa ela e você escreve, digita. Quanto mais você colocar em prática a língua, quanto mais você tentar falar, mais rápido você vai aprender. E se você é o tipo de pessoa que tem medo de falar com uma pessoa estranha na internet, gente, o ChatGPT é a melhor coisa para você aprender uma língua. Vocês sabiam que tem como você conversar com ele por voz? Você fala e ele te responde. É só você virar para ele e falar assim: hoje eu quero treinar tal língua. Eu quero treinar o inglês hoje. Por favor, você vai me corrigir toda vez que eu fizer um erro. E você comece a perguntar de coisas, situações da minha vida. E depois que você terminou de conversar com ele, você pode muito bem pedir uma lista de exercícios baseada na conversa que vocês tiveram. Outra coisa que você pode fazer com o ChatGPT é você pedir conselhos psicológicos, conselhos amorosos, conselhos de amizade,
conselhos com relação ao seu trabalho, literalmente tudo você pode pedir pro ChatGPT, esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo estar treinando a língua. Não tem desculpa, estamos em 2025, a quantidade de recursos que tem para você aprender uma língua é grande. E quer saber outra coisa? Esse vídeo aqui vai ter muitos comentários. O que vocês podem fazer é nesse próprio vídeo. Escreva no comentário qual língua vocês estão treinando e encontre parceiros que também querem aprender a língua para que vocês possam fazer uma troca e começar a praticar entre si. Por que vocês não fazem isso? Vai agora. Você que está querendo aprender o inglês, seu nome, a sua idade, o que você gosta, para que você possa encontrar amigos para vocês praticarem o inglês. Depois vocês me agradecem. Terceira dica, pesquise tudo em inglês. E, gente, falar pra vocês, eu tenho até raiva do inglês, tem hora, porque tudo, qualquer notícia, em primeiro lugar, vem no inglês. É como se fosse a fonte. De vez em quando, eu quero focar em outras línguas que eu estou aprendendo, mas, por acaso, eu quero pesquisar alguma coisa que é importante, alguma coisa que eu estou estudando, algum tópico, astrologia, criação de conteúdo. E tem vezes que eu quero pesquisar isso em coreano. Tem vezes que eu quero pesquisar isso em italiano, mas às vezes eu não acho vídeos o suficiente aqui no YouTube que me entregue essas coisas nessa língua. Porém, se eu pesquisar em inglês, eu tenho certeza que eu vou achar, porque hoje em dia tudo se acha em inglês. Faz sempre ter contato com a língua. O inglês eu escuto todos os dias. E não é estudando, é basicamente pesquisando as coisas do meu interesse. Quarta dica, pegando o gancho na terceira dica. Pessoal, não aprenda vocabulário que você não vai usar no começo dos seus estudos. Se você não é médico, se você não é engenheiro, se você não é dentista, não tem necessidade de você aprender vocabulário médico. Não tem necessidade, porque você não vai gravar esse vocabulário. Você tem que aprender vocabulário que tem a ver com a sua vida. Eu trabalho no escritório, então eu vou aprender o vocabulário dos itens do escritório. Se você trabalha na cozinha, assista vídeos sobre cozinha. Aprenda o vocabulário que você usa no seu dia a dia. Se você gosta de política, se você gosta de contabilidade, esse tipo de coisa que você tem que aprender. Você não tem que aprender vocabulário no início que não é do seu interesse, que não tem relacionamento à sua vida. A chance é que você vai esquecer. Aprenda o vocabulário de casa, aprenda o vocabulário do mercado, coisas que você faz todos os dias, aprenda o vocabulário do banco, esse tipo de coisa, entendeu? Aprenda o vocabulário que faça sentido pra você. E aí vem uma das dicas. Pega aqueles post-its e começa a etiquetar todos os itens da sua casa. Pega um post-it e coloca assim na sua cama. Pega um post-it e coloca na sua porta. Door. Pega um post-it e coloca na sua maquiagem, tipo base, foundation. Pega um post-it e coloca no guarda-roupa, wardrobe. Você entendeu? Porque são itens que você vê todos os dias e aí você vai gravar mais. Isso é uma excelente dica. Tem inclusive 2 irmãos que eles são poliglotas e eles fazem isso. Quando eles começam a aprender uma língua nova, eles tacam post-it na casa deles inteira. Você não é obrigado a aprender língua nenhuma, mas eu acho que o inglês ele é meio que necessário. É a língua que qualquer lugar do mundo que você vai, as pessoas falam inglês, ou pelo menos elas entendem um pouco, principalmente quando você vai em destinos muito turísticos. Eu vou te dar uma dica, eu já fui no Japão, e quando eu fui pro Japão, a maioria das pessoas falaram pra mim, como que você vai se virar, sendo que você não fala japonês? Porque a primeira vez que eu fui pro Japão, eu realmente não sabia nada do japonês, eu sabia pouquíssimas palavras, só que eu já era fluente no inglês. E aí muitas pessoas falaram pra mim assim, como que você vai pro Japão sem falar um A em japonês? Fui com a cara e coragem. Porém, quando eu cheguei lá, eu consegui resolver tudo em inglês, gente. As pessoas, elas fazem um esforço pra tentar te ajudar, mesmo que seja no Japão, um país que realmente a maioria das pessoas não falam inglês, mas eles vão tentar te ajudar, mesmo com o mínimo de inglês que eles têm, ou mesmo com o mínimo de inglês que você tenha. Em qualquer lugar do mundo você consegue se virar em inglês, gente. Pode ser que você não desenvolva uma amizade ou uma conversa mais profunda com o nativo que fale outra língua. Porém, passar fome você não vai se você souber falar inglês. Agora eu vou te falar quais estruturas do inglês eu aprenderia se eu estivesse começando hoje. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar para alguém que você saiba que está tentando aprender o inglês e de comentar se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, para mim saber se vocês gostam de vídeos sobre idiomas e para mim continuar trazendo aqui para vocês. Então, por favor, comentem e me falem o que vocês estão achando. Eu aprenderia, obviamente, logo de cara, os pronomes. Os conectores, por exemplo, and,
but, for, or, preposições on, at, in. Eu aprenderia os verbos mais importantes, que são o verbo ser, verb to be, e o verbo ter, to have. Aprenderia os verbos modais, could, might, would. Aprenderia os verbos de estado, por exemplo, amar, sentir, pensar. Eu aprenderia vocabulário do futuro e do passado, por exemplo, one day, someday, once, once in a while, tomorrow, yesterday. Eu aprenderia vocabulário de pergunta. Why, for what, when, with who, what time. Palavras mais comuns, por exemplo, more, less, good, bad. Aí o que você pode fazer? Você pode colocar esses vocabulários em um flashcard ou até mesmo baixar um aplicativo que chama Quizlet, joga essas palavras lá e a tradução delas. E aí todos os dias, quando você tiver um tempinho, 5 minutos por dia, você revisa essas palavras. E aí você vai pesquisando assuntos que você gosta. E quando você pesquisar esse tipo de assunto, você vai aprender mais vocabulário. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a, enfim, conseguir formar frases, juntando o vocabulário das coisas que tem a ver com a sua rotina, das coisas que você gosta, com esse vocabulário essencial que eu acabei de te falar. E aí você vai conseguir formar frases. E agora vamos de cronograma. Eu quero que você separe de 30 minutos a 1 hora por dia para você aprender inglês. Você vai estudar de segunda a sexta. Quero que você comece segunda-feira lendo. Tem esse site aqui, que eu vou colocar bem aqui o nome dele, chama Readlang. Ele é incrível para que você possa ler. Obviamente que você pode ler um livro físico, ou até mesmo ler no Kindle, mas esse site ele é feito para pessoas que querem aprender um idioma, ele é focado na leitura, então eu indico que vocês, pelo menos 20 minutos, leiam alguma coisa dele. Conforme você for lendo, você vai identificar algumas palavras, e essas palavras eu quero que você escreva em um caderninho, e com essas palavras que você identificou, que são conhecidas para você vai tentar formar frases, e aí depois que você formar essas frases, você vai ler elas em voz alta, porque além de você treinado a leitura, você vai estar treinando a escrita, consequentemente você vai estar treinando a fala ao ler elas em voz alta. Terça-feira eu quero que você pratique a escrita. Como? Você vai escrever num caderninho, escrever 5 coisas que você fez ontem e 5 coisas que você vai fazer hoje. Por quê? Porque você vai poder praticar, enfim, o vocabulário do passado e do futuro. Você vai escrever 5 coisas que você gosta ou que você não gosta do livro que você tá lendo. E depois o que você vai fazer? Você vai pegar essas frases que você escreveu, vai colocar lá no Google Translate elas e vai apertar para escutar como se fala essas frases. Terça-feira você vai estar treinando a escrita, você vai estar treinando a escuta e ao mesmo tempo você pode repetir juntamente com a narradora do Google Translate como que se fala aquela frase que você mesma criou. Aí na quarta-feira você pode escutar a música, assistir seriado, assistir um vídeo, assistir vídeos sobre resumo do livro que você tá lendo, por exemplo. E aí conforme você for escutando palavras que você está identificando, que você já conhece, anota elas. E além disso, eu quero que você faça 5 frases sobre como a música que você escutou te faz sentir, ou sobre como o seriado que você escutou te faz sentir. E ao mesmo tempo, você vai baixar uma extensão aqui no Google Chrome que chama Language Reactor. Você pode assistir o Netflix com a legenda em inglês e ao mesmo tempo, quando você passa o cursor do mouse em cima da palavra que você quer saber, vai aparecer a tradução e vários sinônimos. É excelente e ela funciona até para alguns vídeos do YouTube. Na quinta-feira eu quero que você fale, foca mais em falar, fala em voz alta, narra a sua vida, exatamente tudo que você tá fazendo. I am sitting in my bed. I am here talking to you guys in front of my camera. I am recording right now a video for YouTube teaching you guys how to speak English. Vocês estão entendendo? Exatamente tudo que vocês estão falando, tudo que vocês estão fazendo, vocês começam a narrar. Right now, I am walking. Você tá comendo? I am eating. Você tá trabalhando? I am working right now. É isso, é sobre isso, narra a sua vida. E aí na quinta-feira você dá um foco maior em falar. Fala consigo mesma, vai pra frente do espelho, inventa uma situação, pratica o que você quer falar para os seus colegas de trabalho, o que você quer falar em uma reunião, cantar, praticar shadowing. Por quê? Porque é um dia para você reforçar a sua fala. E aí na sexta você vai revisar tudo que você escreveu no seu caderninho, pratica vocabulário, busque vocabulários novos, assista vídeos no YouTube, identifique vocabulários novos e anote e tente criar frases com esses vocabulários. Joga no Quizlet, faz flashcard, nem que se for flashcard em papel mesmo.
mas treine vocabulário na sexta-feira. Obviamente que eu estou dando um cronograma aqui para pessoas que gostam de ser mais organizadas, para pessoas que gostam de ter uma estrutura de estudo. Eu já te dei várias dicas no começo desse vídeo. E esse tipo de dica, para quem realmente gosta de aprender idioma, pratica isso absolutamente o tempo inteiro. Eu, o tempo inteiro, estou escutando alguma coisa em outra língua, a língua que for, porque eu, de fato, eu tenho um amor muito grande por aprendizado, mas às vezes você não tem esse amor, você não tem essa vontade de aprender tão grande como eu. Então, para você, às vezes, seja necessário que você tenha um cronograma estruturado de aprendizado. E eu te entendo. Já que você quer, eu te dou esse cronograma que você vai conseguir treinar vocabulário, escrita, leitura, fala e escuta. Para você que é novato, que nunca aprendeu inglês, eu vou te dar um cronograma para que você desbloqueie essa língua em um mês. Eu indico que você aprenda o básico do inglês. Na primeira semana você vai jogar lá no YouTube assim, ó, Elementary English, inglês elementar. Você vai simplesmente escutar, você não vai precisar de gravar nada, não precisa de anotar nada, só escuta tudo do idioma. Passe a semana inteira escutando e sentindo o inglês. Só presta atenção no que você está escutando. Assista um desenho infantil em inglês, porque o vocabulário é simples, eles falam poucas palavras, normalmente devagar. Na segunda semana você vai pesquisar Slow Stories in English. Você vai pesquisar isso no YouTube, porque no YouTube tem várias historinhas faladas em inglês, lentas. E aí eles colocam normalmente a legenda, então você pode escutar e ao mesmo tempo ler e tentar imitar o que eles estão falando. Quando você for ver esses vídeos de histórias lentas em inglês, você vai começar a identificar algumas palavras. E essas palavras que você identificou e que você já sabe o que é, você anota elas no papel, porque na terceira semana você vai precisar delas. Na terceira semana você já vai pegar essas palavras que você reconheceu e você vai tentar formar frases. E mesmo que você não consiga formar uma frase inteira, não tem problema, você pode misturar o português e o inglês, porque aí o que você vai fazer depois? Essas palavras que você não sabe em português, você vai jogar lá no Google Tradutor e vai sair a tradução no inglês. Aí você vai pegar essa palavra e vai jogar lá no Google e vai na aba de imagens e aí você vai associar a tradução dessa palavra que você ainda não sabe com uma imagem. O cérebro, ele não grava palavra solta, ele grava imagem. Na quarta semana, você já pode começar a assistir vlogs do nível A1 em inglês, porque normalmente são vlogs simples, falados de forma lenta, para que você possa ver objetos do dia a dia. Você vai reforçar mais ainda essas palavras que você já aprendeu. E eu quero que na quarta semana também, pegar as frases que você criou na terceira semana e você vai começar a falar em voz alta, com emoção, porque o cérebro, ele grava também pela emoção. Gente, por que vocês acham que quando a gente tenta imitar o espanhol, a gente não tenta fazer ai, chico, ai, mamacita, ai, que rico? Por que vocês acham que a gente fala assim no espanhol e no italiano, mamma mia, ma che cazzo? Por quê? Porque são línguas que transmitem bastante emoção. Quando a palavra tem muita emoção, é mais fácil da gente gravar no nosso inconsciente. Já falei pra vocês, faça isso. Se vocês não aprenderem o básico do inglês em um mês, eu mudo meu nome pra Lindsay. É que eu amo a Lindsay. Vamos fingir que a tradução de Lívia pro inglês é Lindsay. Eu adoraria chamar Lindsay. Se eu fosse americana, eu ia querer chamar Lindsay. E você deve estar me perguntando, e a gramática? Em gramática, sinceramente, eu indico só que você pesquise, assim, gramática em inglês. E assista os vídeos, assim, por cima, só pra você ter mais ou menos uma noção. Não precisa de aprender a gramática inteira, não precisa de aprender a conjugar verbo, não. Só pesquisa, assim, tipo, futuro no inglês, passado no inglês. Só dá uma olhadinha por cima, assim, nesses vídeos, para que quando você escute, você consiga identificar, ah, ele tá falando no passado, ah, ele tá falando no futuro, apenas para isso, porque a gramática você vai aprender no contexto. Eu aprendi gramática de tanto escutar. Falo para você, gente, quando eu fui para Nova Zelândia, quando eu tinha 22 anos, eu fui fazer um intercâmbio na Nova Zelândia, porém, eu já era fluente no inglês. Eu fui mais para aprender a me virar sozinha, sendo bem sincera. E aí, quando eu fui para Nova Zelândia, eu entrei já na turma avançada. E quando a professora ela fazia uma pergunta para todo mundo, ninguém sabia responder. Mas eu já levantava a minha mãozinha assim, eu já sabia responder perfeitamente. Só que aí, quando ela me perguntava o porquê, eu só falava assim, eu tô indo pelo som, de como a frase soa. Por quê? Porque eu aprendi a gramática pelo contexto, de
tanto escutar ela. Eu não sabia explicar o que era simple past, present simple, blá, blá, blá. Essas palhaçadas todas de gramática. Eu não sabia explicar pra professora. Porém, eu sabia responder certo. E, gente, falar uma língua é isso. Não é você saber a estrutura dela. Eu não sei a estrutura do português. Eu cometo erros. Eu sou nativo no português, mas eu faço vários erros ridículos. Inclusive, de vez em quando, as pessoas me corrigem aqui e tá tudo certo. E eu gosto que me corrigem assim, porque eu consigo ver o que tá errado e eu consigo corrigir, enfim. Então, assim, não vai achando que você vai começar a aprender o inglês, você vai falar 100%. Com o tempo, você se melhora. De mandar um e-mail, que assim que meu projeto estiver pronto, eu posso, enfim, te ajudar a ficar fluente no inglês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, que essas dicas foram úteis para vocês. Não se esqueçam de me falar aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas dicas, se estão realmente te ajudando ou não, se vocês discordam de mim, pode falar nos comentários. Não se esqueçam de vocês fazerem amizade nos comentários com pessoas que querem aprender o inglês para que vocês possam pôr em prática a fala. Afinal, você aprende uma língua para falar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguma pessoa que tem dificuldade de aprender inglês. Se vocês gostaram de mim, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Aprender um idioma faz parte da minha vida cotidiana. Cada dia eu aprendo uma língua diferente porque eu amo muito aprender idiomas e sempre eu vou estar aqui mostrando minha rotina para vocês de aprendizado, colocando dicas que sejam úteis para vocês, porque eu quero um mundo de poliglotas. Eu quero fazer amizade com vários poliglotas. Inclusive, eu quero ser amiga de vocês e eu quero que a gente crie uma comunidade de poliglotas. Chega de ser medíocre e falar apenas o português. O mundo é muito grande para falar apenas em português. Até o próximo vídeo.